Alô, muito boa tarde. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Bem, boa tarde também assinantes da NET TV e da Claro TV, que agora acompanham o canal do Boi e esse programa, Mercado Futuro. Lembre-se que o programa, ao mesmo tempo que ele passa na TV, nas parabólicas, ele é veiculado no mesmo momento na página do canal no Facebook. E se depois de tudo isso você ainda não assistiu o programa, vá, agora eu estou rindo, já vou explicar o porquê. Vá à página do programa no YouTube. Porque, na teoria, o programa, depois de uma semana, ele é colocado ali na nuvem, no YouTube, e fica lá. É o on the cloud, né, como chama. Só que justamente a minha entrevistada de hoje, que já veio aqui algumas vezes, o último programa que ela fez comigo aqui, que é a entrevista que ela me concedeu, ainda não entrou no YouTube. E ela me cobra isso toda semana. Então eu estou falando e rindo que é possível então que daqui uma semana o programa da doutora, que está aqui ao meu lado, esteja lá no YouTube para você pesquisar. E o assunto é muito bom, tem que estar lá mesmo, porque é um assunto que quanto mais desenrola, mais enrolado fica. Trata-se da questão do fundo rural. Você se lembra disso? Sei quantos bilhões, prazo, aí adiou o prazo, depois adiou o prazo, e quem paga, o adquirente, o vendedor, enfim, é sobre isso e outros detalhes que sempre aparecem durante a conversa, que eu vou começar uma conversa agora com a doutora Valdirene Flagnani, do escritório Lopes e Flagnani Advogados. Boa tarde, eu expliquei publicamente aqui a nossa. Acho bom mesmo. A nossa novela está querendo fundo rural. Exato. Qual é a novidade do fundo rural aqui? O que vai acontecer aí agora? Primeiramente, Aumentar o prazo, é isso? primeiramente, boa tarde a Boa todos os tarde. ouvintes, né? Estava comentando com o Reche que essa Reche? hash. Reche não, então não vai entrar o programa dele no YouTube. Estava comentando com o Reche que essa é a sexta vez que eu venho aqui tratar dessa verdadeira novela, que é o Fundo Rural, né? Que é o débito do Fundo Rural. A nossa novela, né, vamos dizer assim, que eu já venho aqui tratar desse assunto desde o ano passado, que foi quando começou essa saga. Começou com base no julgamento do Supremo, de março do ano passado, né, que, contrariando uma decisão antiga, lá de 2010, 2011, falou que o Fundo Rural é devido, que é a contribuição que é devida sobre a produção rural, né, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, do produtor rural, e também pelos adquirentes. Aqueles que adquirem produção rural são subrogados no pagamento, ou seja, eles retêm a contribuição e pagam no lugar da pessoa física ou jurídica produtora rural. Desde que esse julgamento supremo ocorreu ano passado, muita coisa aconteceu, né? Até naquela situação, como muitos contribuintes vinham com uma jurisprudência favorável do Supremo, muitos não estavam pagando o fundo rural. Ou porque tinham liminares, ou porque tinham valores depositados, ou porque, com base na própria decisão do Supremo, falaram, não vou pagar. O Supremo falou que é inconstitucional. Aí, em março do ano passado, o Supremo mudou a jurisprudência, porque analisou o fundo rural com base numa lei, uma lei mais recente, vamos dizer assim, depois de uma mudança que houve na Constituição, uma lei de 2001, quando o Supremo analisou lá em 2010, 2011, ele analisou antes da alteração da Constituição, e aí, com base nessa nova lei, o Supremo falou, não, agora o fundo rural é constitucional, materialmente e formalmente constitucional. Lá naquela ocasião, nós tivemos aqui, e já tinha sido editada uma medida provisória, criando lá o primeiro refis do fundo rural. De lá para cá, aquela primeira MP caducou, houve no meio do caminho um pedido de modulação, eu não sei se você se lembra disso, né? O que é a modulação? Praticamente todas as associações
dos produtores rurais, frigoríficos, inúmeras associações entraram, como a Amicus Curiae, nesse processo do Supremo, né, pedindo a modulação, que é a suspensão dos efeitos para o passado, porque a decisão só vale para o futuro, como forma de perdoar a dívida. E, no paralelo, também estava ensaiando lá uma medida provisória, a medida caducou, no final do ano correu-se, já estamos no final do ano de novo, né? Com um projeto de lei que acabou virando a 13.606, que é a lei hoje desse refis do Fundo Rural. De lá para cá, o que aconteceu? O Supremo não modulou, até foi a última vez que eu estive aqui, nós comentamos essa não modulação. Infelizmente, o pedido feito em embargos de declaração não foi aceito. Então, a tentativa dos produtores em não pagar com base na modulação foi. Então, essa é a diferença, né, do refis do ano passado para o refis desse ano. E agora o Fundo Rural é de fato devido. A questão é que, quando o nosso presidente Temer liberou a lei no início do ano, sancionou a lei, no início do ano, a 13.606, ele colocou ali uma série de vetos, né? E esses vetos caíram, né? Porque agora é uma moda, né? O presidente veta, é uma coisa que não acontecia muito não, mas desde o ano passado algumas questões, até por essa questão política, né, da própria popularidade ou influência do nosso presidente versus a Câmara, o presidente vem e veta, e aí quando vem um projeto de lei ou uma conversão em medida provisória, a Câmara dos Deputados tenta passar por cima do veto, e foi o que aconteceu aqui. Hoje esse refis dá muito mais descontos do que o refis do ano passado. Os descontos são bem atrativos, 100% de multa e 100% nos juros. É só pagar o principal. Pagar o principal selicado em até 15 anos. E observando aí o valor das parcelas mínimas. Tem um valor mínimo, né? Exato. Pessoa física, a parcela não pode ultrapassar R$100, não pode ser menos que R$100, e a jurídica R$1.000. E você pode calcular sobre a produção rural, que também dá um fôlego, né? A questão agora, até esses dias, semana passada teve uma notícia, hoje até foi veiculada uma notícia também. Você pode contar a notícia depois? Lógico, opa! Senão eu vou falar que eu converso com a Valdirene Fragnoni, ela chama de Reche. Eu converso com a doutora Valdirene Fragnoni, do Lopes e Fragnoni Advogados, ainda a história do Fundo Rural, que ainda não está resolvido. Então, estou aqui para colocar lenha na fogueira do Fundo Rural. Vamos ao intervalo e volto já já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, eu converso com a doutora Valdirene Fragnoni, do Lopes e Fragnoni e Advogados. Ela está voltando a conversar com a gente aqui, comigo e com vocês, sobre a novela longa e parece que interminável do Fundo Rural, que ela já explicou, não preciso explicar de novo. Tem coisas curiosas. Como é que o Supremo diz que é inconstitucional, alguns anos depois diz que é constitucional? Isso aí só, me parece que de bumbum de criança e de juiz do Supremo... Cabeça do juiz. Cabeça de juiz, nunca se sabe o que vai sair, né? Mas antes do intervalo, você dá uma novidade aí, eu vou te dar a palavra. A questão que ainda está, até por conta de notícias veiculadas, né? E a gente já vinha tratando disso desde o ano passado, é que quem deve pagar essa dívida, não é? Até porque a Receita Federal, até o momento, teve pouquíssimas adesões. Havia uma expectativa de que 18 mil, até anotei aqui, 18 mil produtores rurais, pelo menos nos controles da Receita, eram estimados, quer dizer, são os devedores desse Fundo Rural, pelo menos conhecidos da Receita Federal. Ela tem aí 18 mil no seu radar. E até agora só 6 mil aderiu. E enquanto se esperava uma receita nessa adesão na ordem aí de 1,5 bi, né, para mais,
já que o rombo é mais de 10 bilhões, né? Até hoje sai uma notícia de 17 bilhões, esse rombo cada vez mais vai aumentando. Inflacionado. Exato, mas com os descontos, né, se esperava aí algo na casa de 1,5 bilhão, 2 bilhões, até agora só entrou para os cofres 300 milhões. O que é muito pouco, né? Considerando que esse refis já vem sendo falado desde o ano passado. Mas o que a Receita justifica, até com certa razão, e até a revelia dela, né? Porque na cabeça da Receita, esse refis teria que ter terminado o ano passado, né? Até porque ele vem sendo reeditado e prorrogado. Porque houve muitas prorrogações, né? O contribuinte está sempre na espera de que o prazo vai mudar e o brasileiro, como sempre, deixa tudo para a última hora. O último prazo seria agora 30 de outubro, né? Por conta de uma prorrogação que o nosso presidente deu via medida provisória. Só que essa medida provisória, ela caduca agora no início de novembro. E o Senado Federal, a Câmara, correu aí com um projeto de lei para que essa conversão nessa medida provisória, a 834, na verdade teria que ser na 842, mas eles estão aproveitando a 834, que também trata de questão de dívida rural, mais especificamente a renegociação do crédito rural, que é outra novela, talvez até para uma outra conversa, porque também essa MP prevê aí a possibilidade de renegociação do crédito rural, que é um outro problema também que aflige os produtores rurais, tanto pessoas físicas como jurídicas, mas é fato que essa MP, agora nesse projeto de lei, colocaram ali no meio a prorrogação para até o 31 de dezembro. Tá? Mas e aí, quem tem que pagar a dívida, Reche? Essa é a grande questão. Por que será? O negócio do dia 31 de dezembro é um presente para o próximo presidente. Né? Então, quem tem que pagar a dívida? E até porque, respondendo ou não, né, essa pergunta aí da Receita, por que ainda não entrou todo esse passivo que se espera, né? Porque, se você for ver, esse refis, no modelo que ele está aqui, acredito que vai passar, tá? Ele prevê desconto de multa e juros 100%, pagável em 15 anos, prorrogável até por saldinho, se ainda tiver saldinho, mais 60 meses. Para a pessoa jurídica, inclusive o subrogado, pode usar prejuízo fiscal e base negativa para pagar, que não é uma moeda, né? Quer dizer, não precisa do dinheiro, você troca prejuízo como moeda, como foi com o refis, que foi um pleito aí da bancada ruralista. Mas por que as pessoas não estão pagando, né? Parte se deve, obviamente, ao prazo, mas também ainda está aí na nebulosa uma discussão, uma tese, né, em relação aos subrogados, aqueles adquirentes, aqueles que adquirem a produção rural e que também são responsáveis pelo pagamento. E muitos deles estão indo no judiciário, até houve uma notícia semana passada do tribunal aqui de São Paulo, da terceira região, concedendo aí uma decisão desobrigando ou cancelando a dívida desse subrogado. Por quê? Quando o Supremo julgou pessoa física. A contribuição da pessoa física não julgou a do subrogado. Existe uma tese, até porque o ano passado o Senado Federal promulgou uma resolução para tornar sem efeito a mudança legislativa provocada por aquela lei, aquela discussão que o Supremo... Eu não comecei a nossa conversa dizendo que o Supremo lá em 2010, 2011 julgou a favor do mata-boi, que até deu origem à série. Quando o Supremo julgou lá atrás, ele julgou justamente a contribuição do subrogado. A tese aqui, que não quer dizer que vai vencer, pelo menos já está contando com algumas decisões, tá? É de que o subrogado não foi afetado por essa decisão do Supremo do ano passado. E como o Senado Federal tornou sem efeito essa alteração com base no julgamento do mata-boi, ele não teria hoje, ou pelo menos nesse passado, que pagar esse fundo rural do passado. Tá? E é com base nisso que muitos contribuintes subrogados ainda estão pleiteando essa discussão e provavelmente não vão entrar no refis. Um outro ponto que eu acho importante também colocar é que o fundo rural agora tem um novo fundo rural. A gente tem que separar o fundo rural objeto desse refis, que é o fundo rural objeto dessa decisão do Supremo,
do Fundo Rural que é devido desde o início do ano. O novo. O novo Fundo Rural teve uma alíquota reduzida de 1,5% para pessoa física e 1,7% para pessoa jurídica. Antes era 2,5% e 2%, foi reduzido. E a partir de janeiro desse ano, essa é uma alteração que vai valer a partir do ano que vem nessa lei, a 13.606, o produtor rural, tanto pessoa física ou jurídica, podem optar por pagar sobre a folha de pagamento. Então, ao invés de eu pagar 1,5%, por exemplo, no caso da pessoa física, sobre a minha produção rural, se eu estou ali no momento em que a minha produção rural, ou uma expectativa de que naquele ano a minha produção rural vai ser alta, etc., fazendo as contas versus 20% da folha de salários, eu escolho se eu quero pagar sobre a folha de salários, como é a grande maioria dos empregadores, ou eu pago sobre a produção rural. Só que a lei obriga, se eu escolho no início do ano, o ano inteiro que vem, o 2019, se em janeiro eu já opto por pagar pela folha, eu não posso voltar a pagar. Paga pela folha o ano inteiro. É a opção, né? Converso com a doutora Valdirene Franhani, falando sobre as questões do Fundo Rural aqui. E nós vamos a um outro intervalo e voltamos já, porque aí já é o terceiro bloco. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. Converso com a doutora Valdirene Franhani, da Lopes e Franhani Advogados, e falando sobre o Fundo Rural. Eu queria dizer o seguinte, que é tão confusa essa história. Por exemplo, quando você vende boi, café, o que seja, tem o preço para descontar o Fundo Rural e o preço sem o Fundo Rural. O que deixa as coisas bem nubladas, né? Então me lembrei de um ditado que é: manda essa conta para o Abreu, se ele não paga, nem eu. Um empurra para um lado, outro empurra para o outro. E eu acho que a Receita vai ficar com vontade de ver esse dinheiro. Mas vamos em frente que nós estamos no último bloco já. Essa questão Quer dizer, vai ser prorrogado agora para o Refis até o fim do ano. Muito provavelmente a especulação é de que o governo não vai, o Temer não vai vetar essa prorrogação, que hoje, nessa semana aqui, o prazo previsto é até o final do mês, né? Até havia aí uma confusão entre as medidas provisórias, muitos advogados defendendo que tinham que aderir até o dia 10, porque a medida provisória não caminhava, mas o Congresso se reuniu rapidamente e já está na mesa do Temer para ele assinar essa prorrogação. Então, eu posso só para... porque o assunto é complexo, então... Eu estou achando que o pessoal, os ruralistas, porque tem aqui na 25 de março, 3 camisetas que estão vendendo muito. Uma de um candidato à presidência, outra de outro candidato à presidência, e tem um terceiro grupo, que é o Movimento Novo. Acho que os ruralistas têm a ver com isso. Na camiseta está escrito Fica Temer. Eu acho que tem a ver com o Fundo Rural. Pode ser. Eles estão, cada vez está jogando mais para frente. O Temer vai ter que passar por isso, porque ele tem 15 dias para assinar. Ele tem o prazo para que um presidente vete ou sancione qualquer lei, né? Porque o texto está lá. Ele não pode criar nada. Passou pelas 2 casas o texto, ou ele assina, ou ele veta um ou outro ponto. Como eu disse, essa medida provisória também trata da renegociação do crédito rural, que eu acho que isso também, talvez aí ele possa mexer em alguma coisa. Mas no Refis, não. Há uma expectativa da Receita de receber esse dinheiro. Como eu disse, há um rombo aí na casa dos 17 bilhões e a Receita ainda não recebeu o que ela esperava. Então, considerando que eu vou ter pouco tempo até o final do mês, é melhor que ela espere até dezembro, pelo menos feche aí as contas, ou uma expectativa de fechar as contas, inclusive para o próximo ano. Porque esse Refis, ele obriga, a partir da adesão, um adiantamento de 2,5% da dívida, sem desconto. E é isso que vai ser importante para financiar o governo, sobretudo no início do novo mandato, né? Então, é interessante que se sancione, né? Agora, você colocou num ponto importante a relação entre o preço, né, do Fundo Rural. A partir do ano que vem, e a partir desse ano, inclusive, não existe mais tese para Fundo Rural, né? Ele já foi aí
regulamentado, regularizado pela nova lei, né? Essas discussões dizem respeito a um passado do fundo rural, por conta desses descasamento da jurisprudência, seja lá em relação à subrogação, que é aquele julgamento do Mata-Boi de 2010, 2011, seja esse da pessoa física, que foi do ano passado. Então, é bom, interessante colocar um corte aí, esse passado, que pode ser ou não querer resolver, o subrogado tem essa tese aí, para brigar ainda, mas a pessoa física, o devedor mesmo, não tem mais essa tese. E é fato que o fundo rural vai ter que fazer parte do preço, vai mexer nas negociações. A nova bancada ruralista aí talvez tenha aí novos pleitos e talvez também trabalhe firme aí nessa renegociação do crédito rural, que também é uma forma de dar fôlego aí para o agronegócio, né? Que é aí uma das bandeiras, né, do futuro novo governo, seja lá qual for, né? Não, é uma hora encrenca, porque ele vai, seja quem for, ele vai pegar um monte de coisa encrencada. E alguns agricultores, não são todos, evidentemente, têm a fama que eles odeiam quando eu falo isso aqui. Tem alguns agricultores, eu conheço alguns falam isso na minha cara. A dívida com o governo não se paga. Então tem esse pessoal que não paga mesmo, entendeu? Então é preciso cuidado com esse negócio, que tem gente que paga tudo, né? Não, e outra, se a Receita Federal já tem esse controle, inclusive essa própria lei, até eu comentei isso, ela permite, e essa é uma coisa que a Procuradoria está reorganizando, a penhora de bens. Se a empresa não paga débito inscrito em dívida, pode haver a penhora automática pela Procuradoria. Então, se antigamente as dívidas fiscais eu aguardava vir a cobrança ou fingia que não conhecia a dívida, hoje os mecanismos de controle da Receita Federal estão muito mais apurados. E essas questões aqui, a GFIP, por exemplo, que é onde você declara aí as retenções de fundo rural. A GFIP é uma declaração onde você tem que declarar ali se tem ou não liminar, se você paga ou não a retenção do fundo rural. Inclusive até saiu uma ordem de consulta, uma solução de consulta, explicando aonde declarar, né, quem não está pagando o fundo rural. É fato que a Receita ela controla essas declarações, sobretudo de quem compra do produtor rural, né, e ela, mediante esses cruzamentos, ela vai localizar a sua dívida. Ela pode não conhecer aí a sua dívida mais remota, mas saiba que dos últimos 5 anos ela está atenta às dívidas e a Procuradoria está atenta às cobranças. Então, mais cedo ou mais tarde, pode vir aí uma cobrança aí a título de fundo rural, até porque a Fazenda tem aí na conta esses 17 bilhões. Esse número não saiu à toa hoje. 17 bilhões é bastante dinheiro. Bastante. Mas em comparação ao rombo do Estado, né, quanto é que vai estourar? 190 bilhões e tal. É 10% do total. Mas é dinheiro que agora parece que é devido mesmo e tem que dar um jeito. O refis foi muito criticado, esse refis, porque era em não sei quantos anos, mas tinha multa, não era 100% de multa livre, nem 100%. Era 25%, aí o presidente vetou, só que o veto caiu e agora é 100%. É até aí comentários que é um dos refis mais benevolentes da história. Mas a questão aí que está, nós estamos diante de um público que, como você bem colocou, não tem consciência da própria dívida. Por ser benevolente, deveria ter mais adesões, né? Vamos aguardar aí até o final do ano, para ver se essas adesões vão mesmo acontecer, né? Eram até agora 300 milhões. Se esperava 1,5 bilhão. E eu tenho aí uma dívida para mais aí de 10 bilhões, na casa dos 17 bilhões. Vamos esperar se isso realmente vai se refletir. Ou se, e aí é uma especulação, muita gente aí está contando com essa tese do produtor rural. Há alguns devedores que estão aí dizendo que vão entrar. A JBS mesmo publicou, acho que um fato relevante, de que vai colocar aí um valor significativo nos cofres do governo. Vamos acompanhar isso, né? Gente, nós ouvimos a doutora Valdirene, sempre elegantérrima, né?
Muito obrigada. Valdirene E Franhani. ele sempre muito gentil. Não, mas você quem é elegante naturalmente. Ah, obrigada, querido. E, e logo, logo ela estará de volta. Talvez até eu vou combinar um negócio da dívida rural para ver como é que é. Exato. Crédito rural. Mas obrigado. Vamos ver se na semana que vem o seu programa vai para o YouTube, aí Sim. eu pago pelo menos parte da dívida. Gente, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa